boa tarde, né, primeiro. Que bom que vocês estão aqui com a gente na Expovits. Só para eu entender um pouquinho o perfil de vocês estão aqui para visitar a feira, para consumir, são produtores, são da área de tecnologia? Alguém da área de tecnologia aqui? Mais visitante da feira mesmo, né? Sim? Ou tem produtor também? Só para eu saber. Tem produtor, visitante, mas tecnologia não, né? Só para eu saber aqui a questão da nossa fala. Bom, pessoal, eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a gente está patrocinando a feira, né, aqui esse ano, a primeira Expovits. A gente sabe da importância desse setor aqui para a região, né? Cada vez mais a gente tem produzido vinhos na região com qualidade e com a produtividade, né? E o que a gente tem trabalhado lá na agência, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, a gente é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria, né? E o nosso foco, o nosso cliente principal, digamos, é o setor produtivo, né? A gente trabalha basicamente com inovação e com transformação digital para o setor produtivo, tentando levar um pouquinho, né, para a indústria, né? A gente começou a trabalhar com a indústria de transformação, né? Mas agora, de 2020 para cá, a gente está com o programa Agro 4.0, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, tentando ajudar o produtor rural a entender quais são aquelas tecnologias que podem ajudar ele no setor produtivo. Então, como a gente está ligado ao Ministério da Indústria, né, o nosso foco maior não é o desenvolvimento tecnológico, apesar da gente achar que isso é importante para o país, claro, né, como diferencial competitivo, mas o nosso objetivo principal aqui é o aumento da produtividade, é o aumento da qualidade. O que a gente espera com essa tecnologia é a melhora da eficiência e da competitividade lá para o campo, para o produtor rural. E a tecnologia é o meio. Desculpa. Então, só queria aqui mostrar para vocês, né, que dentro da BDI a gente tem o programa Agro 4.0, que o objetivo dele é justamente fomentar a adoção e a difusão das tecnologias. E a gente tem um recorte das tecnologias digitais. Então, a gente está falando aqui de 4.0, dessas tecnologias que trabalham com IoT, com sensores, com inteligência artificial, e que a gente vem discutindo sobre isso, tá? É um programa que começou com o Ministério da Agricultura, a gente é vinculado ao Ministério MDIC, né? Mas com o Ministério da Agricultura também é o Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério da Agricultura, ele tem um plano de inovação para o setor, né? Então, a gente está ali junto com eles, na Câmara de Inovação, com esse projeto, tentando ajudar a estimular a inovação no setor, tá? Então, o que a gente tem feito, só mostrando rapidamente aqui para vocês. A gente começa, né, fazendo um diagnóstico, trabalhando com inteligência dentro de algum setor. Então, a gente vai lá, busca dados, busca informações, enfim, parceiros, na segunda etapa, monta uma estratégia, faz uma modelagem de trabalho e aplica um laboratório. Então, a gente trabalha com editais. A gente abre os editais, seleciona projetos, disponibiliza o recurso e faz os projetos, né, junto com esses produtores rurais. Esse recurso é um recurso de fomento mesmo, né, não reembolsável, digamos assim, a gente não recebe esse recurso de volta. E qual é o nosso propósito com esse recurso? Fazer esses laboratórios, testar a tecnologia no campo, porque a ideia é saber qual é o resultado dessa tecnologia no campo para a gente poder fazer difusão. E, claro, ajudar em termos de ações de políticas públicas para fomentar, né, a adoção dessa tecnologia. E aí, depois, a gente faz o que a gente chama de difusão, ok? Então, em termos de inteligência, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês o que a gente está fazendo, especificamente na vitivinicultura, mas o que a gente faz é isso, né? A gente faz o que a gente chama de BIs, né? A gente levanta os dados, seja de cultura do local. Então, por exemplo, a gente agora vai para o Nordeste, a gente está com um projeto no Nordeste de tecnologia digital também. Então, a gente levantou todas as informações de cultura do Nordeste, lógico, com parceiros, né? A gente, a BDI não atua sozinha, a gente não é BNDES, a gente não é FINEP, a gente tem bem menos recursos que eles, né? Mas precisamos trabalhar junto com eles. Então, a Embrapa, todos eles são nossos queridos parceiros.
E aí a gente fez um trabalho com a Exalc, muito bacana também. Desculpa. A gente mapeou com eles, no Brasil, qual é o perfil de adoção de tecnologia dos produtores rurais, né? Então, a gente está lá identificando o perfil desse produtor rural, aqueles que têm mais propensão e menos propensão para adotar a tecnologia, e aonde que estão mapeados esses produtores que têm mais propensão e menos propensão de adotar a tecnologia, né? E aí o que a gente está vendo com isso? Por exemplo, quando a gente está falando de tecnologia digital, a gente está falando de algumas tecnologias que dependem de internet, por exemplo, né? E a gente sabe que 70% do nosso território não tem conectividade, ainda mais na área rural, né? Daí a gente consegue mostrar isso. Olha, a gente tem um problema sério do avanço da tecnologia, que é a conectividade. Então, a gente leva essa pauta de conectividade lá para o Ministério de Ciência e Tecnologia, lá para o Ministério da Agricultura, para discutir com eles, com números, quais são os problemas relacionados à conectividade. Uma outra questão é a qualificação. Muitas vezes, os produtores, eles não adotam a tecnologia, não é, né, porque, às vezes, não conhecem que aquela tecnologia existe. Ou por outros motivos. A gente fez um estudo agora de agricultura familiar e a gente viu, o pessoal falando, não, mas tem crédito. Sim, mas a questão é, antes do crédito, o problema não é a disponibilidade do crédito, em alguns casos, sim. Por isso que é importante a gente mapear esse perfil, para a gente entender quais são, dentro de cada perfil, essas dificuldades. E a gente viu que na agricultura familiar são outras questões que precisam ser discutidas, né? Então, aí a gente vai discutir a ação pública em relação a isso, tá? Então, foi um estudo que a gente fez com a Exalc. E a gente libera os nossos editais, onde a gente junta lá o produtor rural, um provedor de tecnologia e uma cooperativa, uma entidade, uma universidade, enfim, Embrapa, para ajudar a fazer esse projeto. A gente implementa o projeto, recebe recurso da BDI, não é um recurso muito alto, tá, gente? A gente tem aí 150, 300, 600 mil reais para adotar a tecnologia na fazenda, na agroindústria ou na cooperativa, e aí a gente tem os resultados. Então, daí aqui são alguns projetos que a gente fez no primeiro edital, né? Ali são, de fato, né, projetos vinculados à irrigação inteligente, à pulverização inteligente, a controle e gestão de plantio, né, controle de ferrugem de soja, no caso do projeto que a gente fez na soja. Então, a gente tem vários projetos, a gente hoje já tem 100 fazendas adotando tecnologias nessa modelagem. São poucas fazendas, mas, como eu falei, nosso objetivo faz na fazenda, testa, é laboratório, tem o resultado, daí a gente vai lá na cooperativa, porque faz parte desses projetos, disseminar a informação. E no agro funciona isso. A gente implantou um projeto lá em Chapadão do Céu, da Fazenda Nova Geração, né? Aqui, no caso, vou mostrar a vitivinicultura, mas nesse caso aqui, foi na soja, no milho. Então, com irrigação, pulverização inteligente, então tem lá o pulverizador, eles colocam sensores na barra do pulverizador, né, que ele vai identificar, por exemplo, no caso de herbicida, onde tem a erva daninha, ele vai abrir o bico do pulverizador só onde precisa, né, e vai fazer a aplicação do defensivo, do herbicida, em taxa variável. Então, ao invés dele passar o produto com os bicos ligados na terra geral, total, ele só vai ligar o bico de pulverização onde precisa, em cima da erva daninha. Então, a gente foi lá, aplicou a tecnologia, e qual foi o interesse disso? Porque a tecnologia já estava disponível, a aplicação em taxa de variável. Mas eu quero saber qual é a produtividade, como que funcionou. A gente reduziu 70% do uso do herbicida, né? Olha, poxa, uma economia bem bacana, porque você não precisa aplicar em área geral. Então, além de você estar economizando recurso, eficiência, está colaborando com o meio ambiente também, né? Então, tem essa questão. Só que aí a nossa pergunta vai além. Sim, mas será que funcionou? Funcionou, você está falando, você abriu o bico do pulverizador só onde tinha a erva daninha. Mas funcionou? Deu certo? Daí eles fazem uma pesquisa, muitas vezes a gente traz universidade, nesse caso foi a Exalc, né, que é lá da USP de São Paulo, Piracicaba, e nos ajudou a avaliar, fazer um teste mesmo científico para ver se realmente o bico do pulverizador abriu só em cima
das ervas daninhas e deu certo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Então, irrigação inteligente, eu falo um pouco depois também, a gente tem assim, vários outros projetos, e aí acaba Globo Rural, entre outras, colocando isso. Fazenda reduz perda de soja em até 60% com inteligência artificial. Isso é uma reportagem nossa, tá? Que é o que a gente tem feito. Gente, desculpa. Algumas publicações estão livros, um guia de boas práticas, entre outras que a gente vem feito para ajudar nesse processo de difusão. E dentro da vitivinicultura, a gente está com uma proposta que ainda está sendo discutida, ninguém pode registrar isso, de fazer um edital específico aqui para a região, tá? Em que a gente queira colocar uma categoria específica para a vitivinicultura. Então, nosso papel hoje aqui está sendo um pouco difundir o nosso tipo de trabalho para ver quem são aqueles interessados em fazer esse tipo de projeto com a gente, porque daí a gente pode ajudar a construir essas propostas, né? Então, o que a gente está fazendo? Naquela modelagem que eu mostrei para vocês, o primeiro passo que a gente faz é análise de inteligência do setor e tal. Então, a gente fez uma plataforma que a gente está chamando de BI da vitivinicultura, versão beta, porque não está aparecendo ali, tá? Esse aqui ainda é um print antigo, a gente já está atualizando esses dados, tá, pessoal? Eu só trouxe para mostrar para vocês. Mas esse aqui está no nosso stand da BDI que tem aqui, depois vão lá nos visitar, tá bom? É um BI que está lá, já com os dados certinhos, tá bom? Então, o que a gente procurou fazer? Se você chegar lá, você vai clicando e tem dados do setor. Então, eu tenho lá, aqui, por exemplo, só que a gente pega os dados das últimas fontes oficiais. Então, a gente pega dados do IBGE, enfim. Então, aqui é 2022, o último que a gente pegou. Então, área plantada, 75 mil hectares. Brasil, por região, a gente pegou DF, e aí a gente pega todas essas outras questões aqui, tá? Isso aqui já está atualizado, tá, pessoal? Aqui não está certo, aqui é só um protótipo, vou mostrar para vocês. Mas lá no nosso stand já está tudo certinho, vocês podem navegar. Área colhida, então, por exemplo, no DF, né? Então, a gente tinha lá, área colhida, em 2022, Brasil, 74 mil hectares, no DF, 57. 2022, hoje a gente está em 94, dado Emater, que a gente quer trazer para cá, os dados atualizados da Emater, tá? Quantidade produzida, valor da produção, rendimento da produção. Então, daí a gente vê que o rendimento da produção da uva, aqui é uva, tá, pessoal? Qualquer tipo de uva, as viníferas também. Você vê que a quantidade de rendimento da produção quilo por hectare no DF é maior do que nas outras regiões. Então, esse tipo de avaliação que a gente vai buscando fazer, qual é a relevância em termos de importação e exportação, quais são os países que a gente mais importa, quais são os países que a gente menos importa, as indicações geográficas. A gente está propondo um projeto também para tentar discutir indicação geográfica da vitivinicultura aqui, na região. Então, isso é uma coisa que a gente também gostaria de trabalhar. Então, vamos lá discutir com os outros quais são essas que a gente tem, quais são essas indicações geográficas que a gente tem. Isso aqui, fornecedores de vinho, é uma fonte do Ministério da Agricultura, onde você pode navegar aqui e descobrir quais são os produtores de vinho de cada uma das regiões, né? Isso está aí, por exemplo, não só os produtores de vinho, mas exportadores, importadores, entre outros, tá? Esse aqui, para mim, é um dos mais legais. São máquinas e equipamentos. A ABIMAC é a Associação de Máquinas e Equipamentos do Brasil. E eles nos passaram essa lista. A gente fez um pedido especial para eles. E eles nos passaram essas listas, né? Então, a gente tem lá quem são os fornecedores de pulverizadores, de prensa, desengaçadeira, podadora, colhedoras de uva. E aí, o que a gente faz? A gente abre um formulário. Se você não está aqui, você pode se inscrever. Daí, a gente vai atualizando isso aqui e a gente consegue dar visibilidade, né? Isso, para quem está fornecendo equipamentos e máquinas, é legal, porque dá visibilidade. E para quem é produtor, que está buscando, por exemplo, uma podadora ou algum outro tipo de equipamentos, ele pode lucrar. E isso tende a crescer, tá? Isso aqui é uma versão beta, como eu falei, a gente ainda nem disponibilizou ela. Eu estou mostrando aqui como que a gente tem trabalhado. E aí, o trabalho com a ABIMAC né? Essas máquinas e equipamentos, elas estão atendendo, não estão atendendo? Tem alguma caracterização de tecnologia que a gente precisa? Olha,
dependendo da região do país, a gente tem dificuldade de chegar com as máquinas lá. Então, tudo isso é um trabalho nosso de discutir com eles em termos de política pública. Tá? Mercado de trabalho, né, que vem crescendo, tanto no cultivo da uva quanto a fabricação de vinho. Né? Então, se a gente viram nos últimos anos como que está a questão dos empregos, né, também tem crescendo nesse mercado de trabalho. A gente tem visto que também é muito porque o consumo do vinho está crescendo, né, no país. E aí a gente vai atrás disso. É uma pena que eu não coloquei aqui as startups. A gente mapeou as startups do vinho, já está lá, depois vocês vão lá mostrar. Mas a gente está com poucas startups. A gente quer ampliar. Eu conversei com várias delas de tecnologia que eles têm e tal, e mapeamos. A gente colocou no mapa as startups. Tá? E instituições, e a gente tem patentes e pesquisas, outros, tá? Que a gente está montando já. Então, a gente vai atrás disso para saber onde estão os gargalos e as oportunidades. Tá bom? E aí, aqui, pessoal, é o que a gente tem visto para a vitivinicultura. Né? Então, por exemplo, startups que estão trabalhando, não sei se é o caso de vocês aqui, se alguém depois quiser compartilhar alguma coisa aqui, mas se é de conhecimento de todos, né? Mas, por exemplo, o que a gente tem visto acontecer, principalmente no Sul, no Rio Grande do Sul, é as plataformas de análise preditiva, né? Onde eles colocam lá que os principais problemas deles de controle da vitivinicultura é em relação às doenças, né? Então, eles, considerando que a problemática, né, para o número das doenças tem a ver com a umidade, com chuva, né? Com manejo não adequado, o que eles fizeram? Né? Aí tem esse dado da Embrapa, né? Nossos parceiros. O custo do controle fitossanitário em regiões onde o clima favorece o desenvolvimento da doença pode representar até 30%. Né? A gente sabe dessas questões dos combates, da quantidade de aplicações defensivas que precisam ser feitos e controle de doenças, né? Nesse tipo de cultura, viticultura. E aí, isso já é uma realidade, não para todos, mas existem já essas plataformas que fazem análise da suscetibilidade de ocorrência de doenças. Então, a gente está falando aí de milde, de oídio, entre outras, e que funciona. Hoje, eu busquei essas informações com eles, porque a gente não aplicou ainda o programa na vitivinicultura, é uma expectativa nossa, mas conversando com o que já tem trabalhando, eles já conseguiram essa economia de 30%. Reduzindo a quantidade de aplicações e entradas no campo, porque ele te avisa quando e quanto o melhor momento de fazer as aplicações, a redução de gastos financeiros e o manejo mais seguro e mais sustentável. Né? Então, a plataforma aqui é um exemplo. Né? Então, eles buscam lá, e isso é muito bacana, pessoal. Eles conseguem buscar as informações, por exemplo, colocando estações meteorológicas, né, para análise de microclima. E isso eles foram atrás de fazer modelos mais com retorno de investimentos mais acessíveis, né, para o pequeno produtor, porque tem alguns produtores que vão até 40 hectares e às vezes o retorno do investimento não vale a pena na plataforma. Né? Então, eles estão buscando trabalhar com estações mais baratas, né, onde eles conseguem buscar aqueles dados lá, né, de umidade, e busca várias informações. E com todas essas informações do local, eles passam isso para uma plataforma que tem um algoritmo que foi desenvolvido junto com a Embrapa. A Embrapa está junto nesse processo. E vocês, não sei se vocês têm essa informação, mas usando inteligência artificial, eles pegam lá todo o comportamento daquela planta, como que o comportamento daquela planta, baseado naqueles dados, desenvolve a doença ou não, e aí, a partir daqueles dados que eles estão coletando online, eles vão começar a saber, com esses algoritmos, a predisposição de ter esse problema ou não. E aí ele consegue fazer os alertas, certo? E aí ele consegue, a partir do caderno de campo, da busca de informação e desse algoritmo que foi desenvolvido e com ciência por trás disso, emitir os alertas. E aí você consegue agir de uma forma mais preventiva, certo? Plataformas de gestão, né? Então, isso aqui também. Você consegue, com drones e com outros tipos de equipamentos, fazer o levantamento de áreas, né, onde eu tenho lá, verificar floração, pH, grau de álcool, acidez. Você está conseguindo mapear aqui onde está o grau de cada uma desses indicadores que você quer avaliar. Né?
E uma vez que você consegue, por exemplo, uva premium, uma que não é premium, uma vez que você consegue identificar quais essas regiões, você consegue fazer uma avaliação. O que é que está acontecendo nesse talhão? Né? Alguma coisa relacionada ao quê? Irradiação, irrigação, algum tipo de praga. E aí você consegue, com dados, né, buscar tomar uma decisão um pouco mais assertiva. Aqui a gente está falando de redução de riscos, né, com dados. Okay? Irrigação inteligente. Aqui é um projeto do programa que a gente está levando lá para Petrolina, né, para o polo de lá que a gente tem. Né? O que eles fazem aqui é uma das startups que participaram com a gente no programa. Eles têm sensores que ficam enterrados embaixo do solo, que ficam avaliando a umidade. Né? E, além desses sensores, eles buscam dados meteorológicos. Então, com isso, né, com essas informações, eles também põem isso numa plataforma e eles conseguem identificar, né, se aquele solo está ou não, indicar inclusive a lâmina, tá, de irrigação. Então, aqui são as camadas, né, desde a camada de sensoriamento, de comunicação de aplicação, que são necessárias em termos de tecnologia para funcionar. E aí, aqui ali, eu trouxe uma tela, que era a tela que eu tinha lá, era milho, se eu não me engano, ou soja, Luiz Eduardo Magalhães, que foi um projeto nosso, tá? E aí a gente consegue lá identificar os pivôs e trazer as informações do quanto e de como que está sendo essa irrigação, tá? E aí, ali, a gente pode ver, por exemplo, a capacidade de campo e de murcha, ele vai colocando lá, fazendo essa análise no algoritmo, e aí eu consigo, a partir dessa análise que está acontecendo, fazer os alertas de quando eu devo irrigar. Tá? E a gente conseguiu ver, nesse caso, 30% de redução de água. Né? Porque precisava irrigar naquela cultura. A gente fez no café, em Minas, foi 13%. Esse aqui, agora, da vitivinicultura, a gente ainda não tem o dado, mas a gente vai ter em breve, e a gente divulga isso. Né? Então, isso depende da cultura, depende do clima aquele ano. A gente sabe que tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Então, né, isso tudo depende, mas é dado, o dado está ali. E a gente vê, muitas vezes, os produtores pedindo para as startups fazerem seus testes lá, colocar os equipamentos, e as próprias startups se oferecem. Às vezes, estou fazendo um teste, posso colocar o equipamento? Pode. Daí fica lá 1 ano fazendo teste, aí termina os testes, aí o produtor não quer deixar mais eles tirarem, aí é que começam as oportunidades. Né? Aí um funciona, o outro funciona e assim vai. E a gente sabe que no setor isso funciona bem, né? Um conta para o outro, é vizinho, né? Enfim. E, por fim, pessoal, por causa do tempo aqui, a gente tem que subir às 4, a gente está com stand, né? A questão da rastreabilidade. Né? Hoje, a gente tem também, em termos de tecnologia, os sistemas que fazem rastreamento por etiquetas. Né? Então, essas plataformas online que vocês provavelmente já conhecem, elas podem fazer a geração desses QR Code, né? E aí você consegue informar a formação do talhão, de qual cultivar, do lote, da data. Então, hoje, esses sistemas... Hoje, você tem um sistema que pode ter tudo isso que eu estou falando aqui ao mesmo tempo, né? Com o QR Code. E aí, o que está crescendo com isso, pessoal? Uma vez que que essas startups, que a tecnologia está avançando, você começa a ter os dados junto com o produtor, né, das informações da região. Né? Lá no Sul mesmo já tem várias pessoas. Eu conversei com 2 startups, uma vai estar aqui com a gente hoje. Tem uma que tem mais de 100 clientes lá no Rio Grande do Sul. Então, ela tem estação meteorológica espalhada por um monte de lugar. Sabe o que ela está fazendo agora? Ela está subindo os dados para uma plataforma, e mesmo que o produtor não tenha estação meteorológica, mas como tem perto, ele vende o dado. Acessa R$200 a plataforma por mês, e ele já tem o dado, porque ele já tem a informação no campo. Ele extrapola aquela informação ali para a região baseada em algoritmos, né? E aí ele vende o dado. E aí é o que ele está chegando para o menor produtor, entendeu? Que às vezes não precisa investir no hardware, porque ele tem a informação, né? Então, isso está muito legal. E aí ele consegue, olha, já está com 100, a outra startup já estava com mais 60. Né? Então, assim, a partir do momento que você começa a ver isso, você começa a ver assim, olha, você já começa a ter uma ideia de previsibilidade de insumo para a região. Olha isso. Aí começa a vir marketplace. O marketplace é aqueles lugares onde você
faz compra e venda, tanto de insumo quanto de produto, né? Então, isso começa a favorecer esse tipo de coisa. E aí você começa a ter tecnologia para ajudar a efetividade da cadeia, não só do produtor, porque você começa a ter previsibilidade de insumo, de produto, né? E isso ajuda os marketplaces, certo? Crédito de carbono já está sendo discutido, isso também, eu não sei também o quanto que vocês estão por dentro dessa discussão, né? Mas isso tem muito a ver com sustentabilidade. As outras culturas hoje, muito por conta, puxado pela União Europeia, né? Que está aí com esses acordos para a exportação daquelas culturas que têm a rastreabilidade, né? E que façam menos emissões, né, de carbono, especificamente a pecuária, que tem essa questão do metano, enfim. Então, está cada vez mais crescendo essa questão de avaliação do carbono. E um dos nossos programas, um dos projetos do nosso programa, emitiu, há 2 semanas atrás, eu ia trazer, o primeiro crédito de carbono na conta do produtor, dentro de uma cooperativa, lá em... esqueci o nome agora. Eu sei que é no Paraná, mas eu esqueci o nome agora. A gente tem isso difundido, né? Então, ele dentro das metodologias internacionais, isso ainda precisa melhorar, é fato, essa questão do crédito de carbono, tá? Das metodologias utilizadas para isso, inclusive das tecnologias, mas isso já tornou realidade para produtor rural, né? Então, eles fizeram um cálculo aí baseado no gasto de combustível, dos maquinários, entre outras coisas, porque eles têm drones para acompanhar a lavoura, eles têm sistema de gestão lá, e eles conseguiram fazer isso. E as startups da vitinicultura já estão trabalhando com isso também, tá? Isso, talvez, pessoal, seja uma questão para o setor de, como eu posso falar, de competitividade, talvez não de crédito financeiro, de ganho financeiro para o produtor deste setor, né? Porque o carbono, se você consegue vender, você consegue ganhar dinheiro em cima disso. Mas talvez para o setor o grande ganho não seja esse, seja utilizar a narrativa do ganho do crédito do carbono para a questão competitiva, de você ter um diferencial competitivo do seu produto em termos de sustentabilidade, né? E outras plataformas integradas de rastreabilidade. Como eu falei para vocês, hoje, daqui a agosto, né, Sara, a gente vai fazer uma apresentação lá na BDI de uma plataforma que a gente está estudando, junto com vários atores, né, os ministérios, inclusive, de integração de cadeia, né? Então, a questão da rastreabilidade é essa, é você conseguir colocar numa plataforma em que você consiga ter dados, um ambiente em que você tenha segurança para você que possa compartilhar esses dados. Então, eu tenho lá desde o insumo, buscando os dados, colocando na plataforma, desde a produção, e aí vai para a gente colocou aqui indústria, vai para o varejo, vai para o consumo, enfim. Existem hoje já alguns mercados, Carrefour, por exemplo, inclusive com uvas e vinhos já fazendo esse controle em termos de rastreabilidade, né? Tem alguns selos do Carrefour que, olha, o Carrefour está lá no consumo, ele está puxando isso da cadeia em termos de informação. A gente sabe que tem algumas dificuldades, mas ele já está exigindo isso. Então, para quem faz exportação, também já existe algumas informações. Só que isso, cada fornecedor está fazendo da sua forma, isso às vezes não está integrado numa plataforma, né? Mas aí eu vou colocar meu dado na plataforma, eu ganho e eu perdo. Sim, tem os dois lados. Mas se você tem uma plataforma que tenha segurança, que garanta a LGPD, seus dados pessoais, entre outras questões, você pode disponibilizar esse dado e, quem sabe, mais para frente, fazer a monetização desses dados. Sabe? A tecnologia vai longe, né? Hoje a gente está falando nos Estados Unidos e Europa de monetização de dado, né? Porque hoje a gente tem produtor que fala, eu tenho fornecedores aqui, mas eu não tenho o meu próprio dado, né? O dado não está comigo, eu não consigo fazer gestão dos meus dados. Mas isso é mais para frente, tá? Em algumas culturas isso já está virando mais, né? Que já são mais, trabalham mais com tecnologia, isso já está mais próximo, certo? Então a gente também está trabalhando nisso. Pessoal, é isso, assim, eu quis trazer aqui, a gente já está aqui perto de 4 horas, então eu quis trazer um pouquinho para vocês o que a gente tem feito, quais são as nossas expectativas, e dizer, por fim, que além dessas nossas ideias aqui de BI, enfim, do que a gente tem feito,
na prática, que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente lançou ontem, nosso presidente estava aqui, um laboratório de análise da qualidade do vinho aqui. Né? Então, a BDI vai ser patrocinadora desse laboratório. Eu que vou coordenar, junto com a nossa equipe aqui, esses trabalhos lá. E a gente espera, esse ano, ainda já fazer compra de alguns equipamentos. Né? A gente ainda tem que ver como que isso vai trabalhar com os parceiros, mas também é algo que a gente está querendo trazer para o setor, tá? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade pela localização, enfim. E a gente sabe que, para avançar, é importante a gente também investir nessas questões tecnológicas, certo? Então, é isso, pessoal. Quis aqui mostrar para vocês. Aqui estão os nossos contatos. Fiquem à vontade para nos visitar lá no nosso stand. E, se tiverem interesse de participar de alguma dessas iniciativas também, nos avisem, porque espero que, em breve, a gente possa abrir novos editais e, daqueles que tenham interesse em trabalhar com isso, possam nos ajudar também a evoluir. Tá bom? É isso. Aproveitar e agradecer a todos da nossa equipe que está aqui, da equipe de comunicação, que nos ajudaram a trabalhar e fazer esse BI. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Quer fazer algum comentário, que trabalha com alguma tecnologia e fazer algum comentário? Por favor. Certo. Então, sim. Eu vou te dizer o seguinte, a maioria, pelo que a gente está mapeando, tá? Porque a gente está começando com vitinicultura agora. Pelo que a gente viu, a maior parte do ecossistema está realmente lá, né, no Rio Grande do Sul, até pelo histórico. Mas as startups, elas conseguem fazer o atendimento nacional, tá? Isso é possível. Tanto é que a gente eles estão com cliente em São Paulo, em Minas Gerais, em Petrolina, bem menos, mas eles conseguem atender, né? Predisa, lá a gente tem a Predisa, a gente tem como é o nome dela, gente? Sim, a gente tem lá, eu não vou me lembrar o nome, a Rex, a Safe Trace, a Predisa, esqueci. A gente tem a lista deles no BI lá, tá? Mas vocês podem entrar no site dela. Aquela lá que eu mostrei para vocês de doença, da pulverização, é a Predisa. Eu não estou aqui fazendo propaganda, tá, gente? É porque eles estão com a gente discutindo essas questões. Se vocês entrarem no site, e o cara da Predisa, o CEO da Predisa, ele assim, ele vem da universidade, ele tem relação muito boa com a Embrapa, porque é um modelo particular, mas validado pela Embrapa, e ele é cientista, assim, o cara é cientista, além de ser empreendedor, ele é cientista. Então, eu sugiro, eu tenho um contato deles também, tá? Se vocês precisarem. E nosso papel é justamente isso, disseminar que isso existe e que isso já está virando realidade, tá? Mas esse aqui que eu falei é a Predisa. Pronto. Só mandar o dado. Não tem a plataforma. Hoje? Sim. Sim. Precisa. Não necessariamente. Não necessariamente. Exato. Mas eles precisam desse tempo de ajuste, de configuração, tá? Mas eles já estão com clientes em outros lugares. Entendeu? Então, eles estão conseguindo... Tem essa fase de calibração que eles fazem, entendeu? Mas eles estão já expandindo isso para além do Rio Grande do Sul e eles já têm isso já está dentro da jornada deles. Se você conversar com eles, isso já está dentro da jornada. Primeiro, e você já tem o dado, isso já é um grande passo. Isso é o primeiro passo. Sim, a gente faz, né? O pessoal faz cavada para avaliar a irrigação. Essas coisas acontecem, né? Mas a tecnologia está aí, de repente, para ajudar nesse processo, entendeu? Claro, tudo é uma questão de custo-benefício, tem um investimento que precisa ser feito. Mas o que a gente tem visto aqui é que tem pagado.
Show. Via BDI, para fazer o teste aqui, né? Para a gente trazer o modelo para cá, né? Para testar o modelo aqui. Ah, legal, que ótimo. Tá vendo? Ele vai saber falar muito mais que eu. Olha, perfeito. Cerrado. Perfeito. 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 Ainda não. Não, mas olha só, a Embrapa, para a gente, a Silvia é nossa brother. Então, a gente pode... eu sei que vocês têm lá uma página que tem bastante informações e tal, e é isso. A ideia é a gente... assim, não é a BD que vai se apropriar disso, sabe? A nossa ideia aqui é difundir e adotar a tecnologia. Então, a gente precisa de instituições que se apropriem disso de forma a ajudar o processo, sabe? Como é que é seu nome, Henrique? Eu fui lá procurar vocês. Sim, vai ser importante para o setor, né? É isso, é isso. Ótimo. Vamos conversar? Vamos conversar? Ótimo, excelente. Aí, tá vendo, gente? A Embrapa já está com o Embrapa cerrado já para discutir, para vir para cá. E é isso. A gente conversando com alguns produtores lá da região, eles ainda não estão com autônomo, né? Até porque acho que tem essa questão da conectividade que a gente precisa ainda resolver, né? Para chegar nesse ponto. Mas tem produtor que as coisas estão conectadas, ele recebe o alerta, ele só fala assim, Alexa, disparar a irrigação. E aí dispara, sabe? Serviço, né? Serviço, SaaS, que eles falam, sim? Exato, exato. Sim,
pessoal, essa questão realmente existe e precisa ser avaliada, né? Por isso que é importante, de repente, a gente sempre estar com instituições como a Embrapa com a gente, ajudando nesse modelo. Henrique, vamos sim conversar, tá? A gente tem todo o interesse em seguir com essa parceria. Pessoal, eu estou no meu horário, tem mais alguma sugestão, alguma questão? Stand da BDI, stand da Embrapa, estão todos aqui, a gente pode, depois vocês vão lá e a gente discute sobre essas oportunidades, tá bom? Mas a gente quis um pouco aqui trazer para vocês o que tem sido feito, tá bom? Obrigada, gente, um abraço.